Oi, gente, tudo bem? Então, nós estamos aqui no nosso Pode Saber, né, que nós tínhamos combinado. Eu sou a Carla, aqui do Instituto Saber, psicopedagoga, e hoje nós estamos aqui com a mamãe Sabrina, mamãe do Léo, do Heitor, e ela vai se apresentar para vocês um pouquinho. Vamos lá, Sabrina. Tudo bem, Carla? Tudo bem? Bom, vou me apresentar, eu sou a Sabrina, sou a mãe do Léo, como a Carla falou, sou a mãe do Heitor também, um bebezinho bem pequeno. E hoje vou compartilhar um pouquinho da minha experiência como mãe de dois, né? E principalmente sendo mãe do Léo. Então, vamos lá. Sabrina, como que foi quando você recebeu o diagnóstico do Léo? Você já percebia alguns comportamentos diferentes ou não? Como é que foi? Então, o Léo, ele é um bebê pandemia, né? Ele nasceu em 2020, ali em pleno ápice da pandemia do Covid-19. E o que acontece? Eu também estava fazendo faculdade na mesma época, e eu comecei a notar, naquele meio de tanta informação sobre autismo e TDAH que a gente recebia, eu comecei a notar algumas coisas. O andar na ponta do pé, os movimentos repetitivos, a sensação de alegria dele em pegar um carrinho e virar e ficar rodando a roda ali, ó, aquilo para ele era fantástico. Ele ficava horas assim naquilo. E eu comecei a notar, a pensar, nossa, será que não? Tipo, aí depois eu ficava naquela também. Mas às vezes a gente vê tanto uma coisa que parece que se eu falar branco pra você, você vai começar a ver branco. Então eu pensei talvez que tanto que eu tô estudando sobre o assunto que talvez eu esteja vendo demais no meu filho. Uma impressão, né? E aí o que acontece? Ele, como por ser um bebê que nasceu na pandemia, ele não tinha muito contato com outras crianças e isso um pouco pesou ali. Então ele foi pra creche, né, pro CMEI, quando ele tinha já um ano e pouquinho, um ano e meio mais ou menos. E depois de 3 meses que ele estava no CMEI, as professoras e a gestão do CMEI nos chamou para conversar. Então elas relataram que ele não socializava com outras crianças, que por vezes ele se irritava e acabava se agredindo também, batendo a cabeça na parede, ou tentando se defender, batendo a cabeça em qualquer pessoa que chegasse perto dele para tentar acalmar aquele momento de crise. E aí elas vieram assim com muita calma, muito cuidado, tentar falar comigo, com o pai dele. E naquele momento eu já sabia qual era a conversa. Quando elas perguntaram, vocês têm esse momento para conversar? Eu já sabia o que elas iam falar. Já senti. Eu só estava esperando uma confirmação que foi digamos que era o que faltava. Eu já via nele muitas coisas. Só que como eu queria dar uma chance a mais, porque querendo ou não ele não tinha muito contato com outras crianças, apenas com adultos. Tinha acabado de entrar no CMEI, né? Acabado de entrar. Então, acho que foi aí que aí a gente pegou e falou, ok, tipo, então vamos ver o que a gente faz a partir disso. E daí, logo depois que ele foi pro CMEI, né, ele foi pra escolinha, como que foi o passo a passo? Então, após a conversa, o próprio CMEI já fez um encaminhamento dessa avaliação que eles fizeram com o Léo, né, desse relato, pro SEMAI. E no SEMAI ele fez uma avaliação de alguns dias com uma equipe multidisciplinar e a neuropsicopedagoga, Suelen, ela, não sei se pode falar nome, mas enfim, a Suelen, ela nos chamou, né, então a gente fez essa conversa com ela. E ela contou, né, ó, nós fizemos tal avaliação, tal teste, o Léo não atingiu aqui, não atingiu assim, e daí vem aqueles, o não atingiu, e aí ela falou, olha, ele se enquadra, só que ela não lauda, né, ela falou, então a partir de agora, o ideal seria que ele consultasse com um neuropediatra. Então nós, em agosto mesmo, marcamos uma consulta, porém neuropediatra é muito difícil em Paranaguá. Na época, né, não sei como que tá agora a questão das consultas, mas na época, em 2021, 2022, era muito difícil. Então, nós conseguimos uma consulta apenas para janeiro de 2023 com o Dr. Anderson. E na primeira consulta, com os dados, já com as avaliações, com a avaliação completa que a gente levou, o Léo já recebeu o laudo dia 13 de janeiro de 2023. E daí foi nesse ano, também, 2023, que o Léo começou a fazer terapia comigo, e tá 3 anos aí, e pouquinho já. Isso. E a gente vem acompanhando esse desenvolvimento, né? Ele começou outras terapias. Qual mais terapias que ele faz, Sabrina? Ele faz fono e ele faz TO também. E também faz AE, né? Participa da AE na escolinha dele.
Então, assim, a rotina do Léo é bem intensa, né? Sim. É bem organizada, então é sobre isso também que a gente vai falar. Como que é agora que você tem o Heitor? Tá com quantos meses o Heitor? O Heitor tá com 4. 4 meses. Então, como que é agora, como que você consegue organizar, Sabrina? Tem muitas mães, às vezes, vendo, famílias, avós, tias vendo. Como que você consegue se organizar? Uma dica, né? O que tem que acontecer, né, para você conseguir dar conta do teu bebê, né, do Léo e depois voltar a trabalhar. Então, eu queria que você desse essa dica para o pessoal. Tá. Então, acho que também vale falar que quando, talvez seja um medo de muitas mães que têm já o primeiro bebê, o primeiro filho, e ele tem esse laudo, eu acho que esse é um grande medo também, porque foi o meu medo. Quando eu descobri que estava grávida, a primeira coisa que eu pensei, Léo, como é que o Léo vai reagir? Porque o Léo já estava aqui, né? O Heitor ainda ia chegar, mas o Léo já estava aqui, então eu pensei muito no Léo. Como é que eu vou fazer? Como é que vai ser? Eu trabalho, tenho uma rotina muito intensa, trabalho longe, não trabalho na cidade. Então, eu chorei muito, vou falar a verdade, eu chorei muito porque eu tive muito medo, porque em momento algum eu queria que o Léo se sentisse rejeitado, ou sentisse que agora ele não tinha mais uma mãe pra ele. Então eu tive muito medo, sabe, Carla? Só que aí o Heitor nasceu. E o Heitor nasceu e o Léo viu o Heitor a primeira vez e tá tudo bem. Tipo, ele olhou o Heitor, bebê. Ok, falou que era um bebê, tudo certo. E depois veio o ciúme, claro, ele queria que eu não ficasse com o Heitor no colo, ele pedia muito colo. Só que agora já temos uma rotina bem adaptada para os dois. O Léo entende muito bem que o Heitor é o irmão dele, ele gosta de estar com o Heitor, tudo ele lembra do Heitor e tem ajudado muito ele, até na questão de socialização e do dividir também, porque ele sabe que agora não é nada só para ele, é dele e do Heitor. Agora, voltando à tua pergunta sobre rotina, como se organizar agora? Rede de apoio. Sem rede de apoio, não tem como, Carla. Para quem não sabe, eu trabalho em 2 municípios, né? Eu trabalho em Antonina e em Morretes, trabalho fora da cidade, só que eu tenho uma rede de apoio muito forte e muito boa, que é a minha mãe e meu padrasto. Eles se disponibilizam de pegar o Léo, levar nas terapias, levar na escola, buscar. Eles estão 100% disponíveis para o Léo. Quando acontece, às vezes não dá, não poder. Nossa, a minha mãe, ela fica desesperada, porque ela fala, não, eu tenho que atender o Léo. Tipo, a prioridade dela sempre é muito Léo. Então, graças a Deus, eu tenho essa rede de apoio. Mas eu sei que quem não tem é muito difícil. Até vamos mandar um beijo pra Andréia, né? André? Obrigada aí. Mamãe maravilhosa. Então, é isso, Carla, rede de apoio. Porque ela quem vai me organizar. Hoje já é ela quem faz algumas coisas, né? Algumas vezes é ela que traz o Léo aqui, é ela que leva o Léo na escola, ela que busca o Léo na escola, certo? Eu tenho um suporte muito grande vindo dela. Então, muita gratidão, assim, pela minha mãe, pelo tudo que ela faz. Porque não tem preço, né, Carla? Não tem o que pague, né? Não tem o que pague isso. Eu falo, não tem o que pague o que mamãe faz. É fantástico. É a liberdade que eu tenho de poder trabalhar, para dar um suporte melhor pro meu filho. Se hoje eu consigo pagar algumas terapias, pagar aqui pro Léo estar com você, é porque eu consigo trabalhar. E eu só consigo trabalhar porque eu tenho uma rede de apoio que fica com o Léo. E o Léo é apaixonado pela vovó também, né? Então, e agora, para a última pergunta, Sabrina, eu queria perguntar para você assim, quais são os desafios ainda hoje, os que você passou além do diagnóstico, né? O que você ainda enfrenta, assim, que você pode contar, para deixar como exemplo ou dica para as pessoas que estão assistindo? Acho que um grande desafio que nós tivemos foi a mudança, né? Após a descoberta do Heitor, nós fizemos uma mudança de casa e, como todo autista, é muito difícil essa mudança de ambiente. Então, a primeira vez que o Léo entrou na casa, ele chorou, né? Ele não queria, aquela casa parecia que não era para ele. Mas aí a segunda vez já entrou mais tranquilo, já foi mais de boa, feliz, o quarto dele já estava mais montadinho, né? Que também é uma outra questão, que antes o Léo não dormia sozinho, o Léo tinha muita dificuldade para dormir, justamente por conta das telas, né? O Léo, ele dava muita tela. Isso é uma coisa que... Bem importante falar. Que eu digo que era um erro meu, porque era muito mais fácil, né? Eu chegava muito cansada do trabalho, então, assim, eu tava sempre com ele, mas sempre tinha um celular do lado ligado, sempre uma TV ligada, e acabava que isso atrapalhava principalmente no sono dele, cara. Isso afetava demais o sono. E
Irritação muita também. irritabilidade. E eu via que ele queria dormir, que ele estava cansado, mas ele não conseguia desligar aquela informação. Lutando. Que ele ficava assim, né, o dia todo recebendo aquela informação. Chegava à noite, ele queria, né, despejar tudo aquilo, só que o corpo dele estava cansado e ele ficava ali, ó, horas. Eu chegava a ficar horas com ele. Chegava até a chorar, falava, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado, né? Então um dia eu acordei e falei, chega. Não, se é isso, tanta gente fala que faz mal, se é isso, então chega. A partir de hoje não tem mais tela aqui em casa. Eu escondi daí os controles, porque obviamente, como toda criança hoje, controle celular, ele sabe mexer em tudo. Então eu escondi os controles, escondi o celular, e a partir, vai fazer uns 2 meses. Que nós tiramos. A gente fez a reavaliação e a gente conversou, né, sobre o que nós estava preocupada, né, com o Léo. O desenvolvimento na escola tá super bem, ele tá até já pré-alfabetizado, né, ele tá no primeiro ano e já tá pré-alfabetizado. Infantil 5. No Infantil 5, não, ele não tá no primeiro, tá no Infantil 5. Ele vai pro primeiro ano. Ainda vai. E ele já tá pré-alfabetizado, só que a nossa preocupação era o quê? A socialização. Ele não socializava, mal dormia, ficava muito irritado nas terapias, porque não conseguia render o suficiente, justamente por estar cansado, porque ele não dormia bem à noite. E foi assim, como dar um remédio. Ele dorme bem, dorme sozinho, coisa que não dormia antes. Eu tinha que ficar lá deitada com ele tinha que ficar abraçado comigo para ele poder dormir. Agora, ele deita na cama dele, toma banho, escova dente, deita na cama. Ajuda ainda, né? Pegar a fralda do Heitor. Isso, né? Ele é o meu ajudante principal. Léo, colocar isso aqui no cesto de roupa suja, joga isso no lixo. Ele é o meu ajudante, Carla. Assim, você vê uma grande mudança no Léo, sabe? Com uma nova rotina dele. Organização. Eu fiquei muito feliz, inclusive, quero dar um adendozinho bem pequeno, contar uma experiência que nós gostamos muito de sair com o Léo, com o Heitor, assim, para parques, para eles poderem ver o dia, ver gente. E nós fomos no aeroparque, no sábado, no domingo, não lembro bem. E o Léo fez uma amiga. Olha. O Léo fez uma amiga, ele fez amiga, não fui eu que peguei o Léo e levei até a criança. Léo, não, ele fez uma amiga. A amiga emprestou um patinete para ele andar de patinete, ele corria junto com a amiga e em um momento muito espontâneo ele foi e deu um abraço na amiga dele. E pronto, tipo, ninguém precisou intervir, ninguém precisou mediar aquilo, foi natural, foi... Eu choro, né, toda vez que eu penso, que eu lembro assim, eu fico, ai, meu filho, tipo, coisa que eu achava que nunca ia acontecer, porque quando a gente recebe um diagnóstico, eu recebi esse diagnóstico, eu era muito nova. Você estava com quantos anos, Sabrina? 2023, há 3 anos atrás tinha 24 anos, né? Porque foi em janeiro, tinha 24 anos. E o Léo não falava, né? Isso, e essa era uma frustração. Eu digo assim, que quando você tem uma criança autista, você aprende a lidar com frustrações. Porque essa foi a minha primeira frustração em relação ao Léo. Né? Porque eu falo muito, quem me conhece sabe que eu falo muito, eu converso muito. Então, eu esperava que o Léo fosse uma criança que fosse uma gralha, que falasse muito. E a gente via o tempo passar e o Léo não falava, e daí a gente via aqueles testes com tantos anos sem falar tantas palavras, e o Léo não falava nenhuma, e o que está acontecendo de errado? O que tem de errado? E daí eu lembrava que não, eu sempre trabalhei com educação infantil, então eu falava, não, mas muita criança chega no CMI, na creche ainda, sem falar. E com os amigos eles desenvolvem. Então até isso foi uma esperança para mim. Quando eu coloquei o Léo, eu esperava que realmente fosse desenvolver a fala. Mas então veio o laudo e tudo mais, como a gente já conversou. Mas a fala foi um ponto crucial, né? Também. Foi um ponto crucial, justamente porque eu falo muito. E assim, uma dica que eu deixo assim para vocês, assim para as mães, até para os profissionais, o Léo, ele gosta muito de música. A maioria das crianças que eu faço terapia aqui, elas gostam de música. E o Léo, ele é muito musical, né? Então ele começou a fazer a fala na igreja, né? Com os louvores, com as músicas da igreja, depois com as musiquinhas, e foi que ele foi associando a música à atividade de vida diária. Né? E daí hoje está desenvolvendo, pede tudo, né? A conversa ainda a gente está desenvolvendo. Isso, né? Mas ele já é uma criança que você consegue ainda arrancar algumas coisas. Sim. Eu tiro sarro, eu falo, é questionário fechado para conversar com o Léo. Léo, você gostou? Sim ou não? Sim. Isso. Não. Léo, você quer sim ou não? Sim. Não. Mas sai, né? Mas ele fala e ele entende o que ele está falando, que é sim, o que é não, o que é mais importante. Isso. Ele sabe o que ele está falando, que é sim, o que é não.
Então, acho que é isso, Carla. Então, agora para finalizar, Sabrina, eu queria que você deixasse uma mensagem, porque tem muitas mães, muitas famílias assistindo e de repente querem uma dica do que a gente pode fazer, o que tem que ter para você conseguir ter esse sucesso com o desenvolvimento do teu filho. Cara, acredito que tudo vai da persistência. É não acreditar mesmo. Você tem que acreditar que ele vai conseguir. Talvez hoje não tenha conseguido, amanhã, mas depois da manhã talvez vai dar certo. A gente tinha muita dificuldade em sair com o Léo, e em alguns lugares ele não aceitava entrar. Hoje o Léo é uma criança totalmente tranquila, a gente consegue sair para ele em todos os lugares. Ele vai, ele entra, mas não foi uma coisa que a gente deu oportunidade para ele aprender aquilo. A criança tem que ter a oportunidade de aprender. Às vezes você não sabe como fazer ainda, mas vê o que teu filho gosta, o que ele quer. É questão de tela. Poxa, realmente é mais fácil. Um celular é muito mais fácil. O Léo ama cores, ama canetinha, ama escrever. Então nós investimos. Compramos canetinhas, 60 canetinhas, compramos massinha, compramos tinta, sulfite, daquelas A3 maiores. Demos oportunidade para ele fazer outra coisa, para ele aprender outra coisa. Às vezes falta um pouquinho, não digo de vontade, mas eu digo, talvez o cansaço do dia a dia, a rotina nos impeça de fazer algumas coisas. Às vezes falta sentar, respirar e falar, olha, vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente. E não desistir. Às vezes tem dias que você vai querer, ai, cansei, melhor vamos ligar uma TV. Não, mas vamos desenhar, vamos sair, vamos andar de bicicleta. Vamos... Isso, fazer uma coisa diferente. Propor uma coisa diferente para a criança. E o bom de criança é que criança topa tudo. Criança topa tudo, criança gosta de tudo. Só de você estar com ela ali brincando, às vezes fazendo para você pode ser nada. Mas para ele é tipo algo sensacional. Muito bem. Então acho que é isso. Legal. Persistir. Bom, então eu quero agradecer muito, Sabrina, por você ter vindo de coração mesmo, falando aqui para você, tá? Porque você é a nossa primeira mamãe que tá vindo. É a mais antiga mamãe, uma das mais antigas que eu tenho aqui, que confia no meu trabalho, que também a gente troca muita informação, né? E eu quero muito agradecer mesmo pela parceria, né? Com o Leandro também, que é o pai do Léo, né? Agradecer também, porque a gente sabe que essa troca entre o pai e a mãe, né? Sim. Então a gente precisa ter essa consciência, né? E agradecer, gratidão. Não tem mais o que falar assim para você. Muito obrigada pela tua presença aqui. Eu também agradeço. Na verdade, eu estava pensando nisso também, que eu agradeço muito a você, porque a gente lembra da criança que entrou aqui a primeira vez. Não era nem aqui, era lá na outra, primeira clínica. Então, a gente lembra do Léo, a primeira vez que ele entrou. Como foi difícil até fazer ele entrar numa sala, e uma sala super atrativa. E como foi difícil de fazer ele entrar, Carla. Você sabe bem do que eu tô falando. Então, ver hoje o Léo, como ele está... É fruto do teu trabalho também, é fruto de quem você é na vida dele. Toda semana ele tá aqui e ele fica muito ansioso. A tia Carla, que é a tia Carla. Hoje é dia da tia Carla. Então eu também quero agradecer. Imagina, é um trabalho em conjunto, né? Eu agradeço também pela consideração e pelo carinho, tá bom? Então tá bom, gente. Obrigada por tudo e até a próxima.